parece que eles já estão fazendo a checagem lá atrás. Estou recebendo 3 ajudas mútuas nesse momento. Estou recebendo 3 ambulâncias de ajuda. Já dei o alerta. Temos 3 a caminho. Quando o sol se pôs em 24 de janeiro de 2023, Patrick Clancy, pai de 3 filhos, voltou correndo para sua casa em Duxbury, Massachusetts, depois de uma breve tarefa na rua. Mas o que ele encontrou foi algo inimaginável, saído de um pesadelo. Sua esposa Lindsay estava grávida no quintal, e seus filhos de 5, 3 e 8 meses não reagiam aos procedimentos médicos no porão. A cidade inteira ficou em choque quando a notícia da tragédia se espalhou como um incêndio, e na investigação que se desenrolou, a verdade era mais perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. O que poderia ter acontecido naquele curto período de tempo em que Patrick esteve ausente, e os segredos que estavam escondidos atrás das portas fechadas da casa dos Clancy. Duxbury, Massachusetts, é uma pequena cidade litorânea localizada a 30 quilômetros a sudeste de Boston, com uma população de aproximadamente 16 mil habitantes. Em 2016, Patrick e Lindsay Clancy se casaram em uma linda cerimônia, que deixou todos admirados. 2 anos depois, em 2018, o casal prosperou e comprou uma linda casa na rua Summer, número 47, em Duxbury, Massachusetts. Foi o início de um longo capítulo em suas vidas, pois seu amor cresceu, assim como sua família. No espaço de 6 anos, o casal foi abençoado com 3 lindas crianças. Em 2018, eles deram as boas-vindas à sua primogênita, uma menina encantadora, que chamaram de Cora. E 2 anos depois, sua família cresceu com a chegada de um menino lindo e sorridente, chamado Danson. Mas isso não foi o fim. Em 26 de maio de 2022, os Clancy deram as boas-vindas ao seu mais novo pacotinho de amor, um menino chamado Kaylan. Os filhos dos Clancy eram uma bela mistura de personalidades únicas, e sua jornada juntos foi nada menos que encantadora. Cora, por exemplo, era uma linda garota com um coração de ouro. Ela sonhava em ser médica, e muitas vezes praticava fazendo check-ups em seu irmão mais novo, Kaylan, o que derretia o coração de seus pais. Danson, o segundo filho, tinha olhos castanhos que brilhavam com sua doçura. Tinha um talento natural para o humor, e era incrivelmente generoso, sempre disposto a compartilhar seus brinquedos com os outros. O filho mais novo dos Clancy, Kaylan, era o sinônimo de um bebê feliz, desde o momento em que nasceu. Quase nunca dava trabalho e estava sempre sorrindo. E seus pais o apelidaram carinhosamente de Kaylan, o feliz. Lindsay era a personificação da maternidade positiva, prestando muita atenção a cada pequeno detalhe quando se tratava de seus filhos. Lindsay, além de uma excelente mãe, também era considerada como uma ótima e dedicada enfermeira de maternidade no Massachusetts General Hospital. Lindsay era muito dedicada ao cuidado com os outros. Patrick não era menos dedicado à família. Ele era um homem de negócios e tinha um escritório no porão de sua casa. Mas apesar de sua agenda lotada, estava sempre disposto a levar seus filhos para aventuras, explorar o mundo com eles. Desde passear no parque até esquiar nas montanhas. Nada era impossível ou difícil demais para esse pai amoroso. A vida parecia estar indo perfeitamente bem para a família Clancy, que era feliz, saudável e cheia de amor. Mas tudo isso estava prestes a mudar em um instante, quando a tragédia aconteceu sem nenhum aviso prévio. Na manhã de 24 de janeiro de 2023, a cidade estava coberta por uma espessa camada de neve. Lindsay e sua filha Cora acordaram cedo para uma consulta com o pediatra. Lindsay, que estava em licença maternidade desde o nascimento de seu filho mais novo, Kaylan, estava ansiosa para garantir que sua filha estivesse em perfeita saúde. Depois da consulta, Lindsay e Cora voltaram para casa e se juntaram a Danson no jardim de sua casa, na neve. Eles riram e brincaram na neve e construíram um incrível boneco de neve. E à medida que a tarde chegava, Lindsay começou a pensar nos planos para o jantar. Ela pesquisou online o tempo de viagem até um restaurante em Plymouth. Mais tarde, às 4h47, ela ligou para a farmácia CVS, em Kingston, para perguntar sobre o Miralax infantil, um medicamento laxante para as crianças. Infelizmente, o gerente informou que não tinha em estoque, mas sugeriu algumas alternativas. Ao desligar o telefone com a farmácia, ela enviou uma mensagem de texto para o marido Patrick, que estava trabalhando em seu escritório, perguntando se ele queria pedir comida para o jantar. Ele concordou e ela rapidamente fez o pedido. Ela também pediu a Patrick que pegasse os remédios para as crianças quando voltasse. Às 5h10, o pedido no restaurante estava pronto. E alguns minutos depois, Patrick saiu para pegar a comida e os remédios. Quando o relógio marcou
marcou 5h33 da tarde, Patrick entrou no estacionamento da farmácia CVS em Kingston, correu para o corredor das crianças e pegou seu telefone para ligar para Lindsay e confirmar o medicamento que precisava, mas não houve resposta. 1 minuto depois, Lindsay ligou de volta e pôde confirmar tudo o que ele iria fazer. Ele não via a hora de voltar para casa e saborear a refeição com sua família. Mas enquanto dirigia de volta para casa, sem saber a tragédia que se desenrolava, ele não tinha ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Quando Patrick entrou na garagem de sua casa, não pôde deixar de notar o silêncio sinistro que pairava no ar. Não havia sons de risos ou gargalhadas de seus filhos, o que era absolutamente incomum. Com o coração acelerado, ele saiu rapidamente do carro e se dirigiu à casa. Ao entrar, ele chamou por sua esposa e seus filhos, mas não houve resposta. O vazio da casa o fez sentir como se estivesse entrando em um cenário de filme de terror. Ele começou a subir as escadas com o coração batendo cada vez mais rápido, a cada passo. Quando chegou ao quarto do segundo andar, encontrou a porta trancada, o que deixou desconfiado. A sua mente se encheu de pensamentos sobre o que poderia estar acontecendo. Ele sacudiu a maçaneta da porta algumas vezes, mas ela não se moveu. Ele foi ficando impaciente e assustado. Por fim, ele forçou a porta até ela se abrir, e seus olhos se depararam com uma cena horrível. O chão estava coberto de e a janela estava escancarada, entrando uma brisa. O medo tomou conta de seu coração. Ele deu uma rápida olhada para fora da janela e seus piores temores foram confirmados. Lindsay estava caída no chão, 6 metros abaixo. Para Patrick, era uma cena saída diretamente de um pesadelo. Quando ele saiu cambaleando do quarto e correu para o quintal, sua mente estava mas ele ficou aliviado ao ver que ela estava respirando e consciente. Quando ele perguntou a ela o que havia acontecido, ela lhe disse, para sua surpresa, que havia tentado pular do quarto. A mente de Patrick entrou em parafuso. Como isso poderia estar acontecendo? Ele rapidamente ligou para o serviço de emergência. Enquanto ele explicava a situação ao operador, ele se perguntou onde estavam seus filhos. Lindsay informou que eles estavam no porão. O coração de Patrick acelerou enquanto ele corria para o porão. Seu pior medo estava se tornando realidade diante de seus olhos. Ele gritou por seus amados filhos, Cora, Kayla e Damson, mas ninguém respondeu. Ao chegar na área do seu escritório, seu coração se destruiu. A cena diante dele era inimaginável. As crianças estavam imóveis no chão, com de musculação em seus pescoços. As mãos de Patrick tremiam enquanto ele tentava freneticamente remover as coisas, implorando para que seus filhos mas parecia ser tarde demais, pois as crianças não estavam reagindo. O peso da tragédia era demais para ele suportar. Os policiais e os paramédicos chegaram e imediatamente colocaram as crianças nas ambulâncias e as levaram para o hospital. Enquanto isso, Lindsay também foi levada, só que para outro hospital. No entanto, às 7h28, seu mundo dissipou quando os médicos deram a notícia devastadora de que Cora e Damson haviam sido. Seu coração se despedaçou em milhões de pedaços, mas em meio à escuridão surgiu um lampejo de esperança. Kayla, milagrosamente, ainda lutava por sua vida. Os médicos conseguiram reanimá-lo e ele foi rapidamente transportado em um voo médico para um hospital infantil em Boston. Embora ele estivesse no estado crítico, a equipe médica continuou trabalhando incansavelmente para salvar a sua vida. Patrick se agarrou à esperança de que seu filho caçula superasse o pesadelo e trouxesse a luz de volta à sua vida. Em 25 de janeiro de 2023, que foi o dia seguinte ao evento, as autoridades emitiram uma ordem de prisão para Lindsay por várias acusações, incluindo 2 acusações de homicídio e 3 acusações de estranhamento. Em meio ao caos, Lindsay permaneceu no hospital, incapaz de explicar o motivo de suas ações. A cidade, outrora pacífica, continuou a lamentar as inocentes perdidas e lutaram juntos para aceitarem a realidade do que havia acontecido. A manhã de 27 de janeiro de 2023 foi sombria, pois a luta pela vida do pequeno Kaylan chegou ao fim, às 11h18. Enquanto isso, Lindsay, que estava inconsciente há dias, finalmente abriu os olhos. Embora estivesse entubada, ela usava um quadro branco para se comunicar. Seu corpo havia sofrido danos imensos com a queda, e ela estava parada da cintura para baixo. Mas mesmo em seu estado vulnerável, as autoridades não hesitaram em apresentar queixa contra ela. Patrick finalmente teve coragem de se manifestar em 28 de janeiro de 2023, e sua publicação foi de coração. Na página do GoFundMe da família, deu um nó na garganta de milhares de pessoas que a leram. Devastado e abalado pela perda de seus preciosos,
Scotta Danson Kayla, ele abriu seu coração na postagem. Ele falou sobre a dor e o choque inimagináveis pelos quais estava passando e como se sentia completamente perdido sem seus filhos, que eram a essência de sua vida. Apesar de tudo, ele conseguiu perdoar Lindsay em seu coração e pediu que os outros fizessem o mesmo. Em 6 de fevereiro de 2023, Lindsay fez uma ligação telefônica para seu marido na presença do Dr. Paul Diesel, um renomado psicólogo que havia sido contratado por seu advogado para avaliar o seu estado mental. Naquela ligação, ela fez uma confissão chocante que deixou todos atônitos. Lindsay revelou que depois que Patrick saiu da casa deles em 24 de janeiro, ela teve um momento de psicose e começou a ouvir vozes em sua cabeça. Ela afirmou que era a voz de um homem que ficava instruindo a seus próprios filhos e acabar com sua própria vida, pois era a sua última chance, ou ela sofreria o dobro. A gravidade de suas palavras deixou Patrick atônito e assustado. À medida que os procedimentos no tribunal continuavam, uma onda de cartas de apoio a Lindsay foram recebidas, contando histórias de suas próprias lutas contra o pós-parto e se unindo à sua defesa, de amigos de longa data a completos desconhecidos. Todas as cartas atestavam seu caráter, criticando sua extensa lista de medicamentos e expressando sua firme convicção de que Lindsay não poderia ser responsabilizada pela morte de seus 3 filhos amados. O caso Lindsay Claycy e a de seus 3 filhos deixou muitas perguntas sem respostas. Trata-se de fato de uma situação complexa e desoladora que está dividindo a comunidade americana. Uns acreditam e outros não. Ao refletirmos sobre esse caso, ele levanta questões importantes sobre a saúde no período pós-parto, o apoio disponível para as mulheres que estão enfrentando dificuldades. Me diz aí nos comentários o que você achou sobre esse caso. Teve culpa? Não teve culpa? O que você acha? Muito obrigada por assistir até aqui. Agora deixe seu like e não esqueça de nos seguir. Isso nos ajuda demais. Agora cuide-se sempre. E eu fui.